Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os meus irmãos. Estava com saudade e aqui estamos nessa sequência. Na aula anterior, na lição de número 9, nós falamos sobre a primeira ordenança, o batismo nas águas, e hoje, na lição de número 10, que será dada no dia 10 de março, do ano corrente, nós vamos falar sobre a segunda ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ceia do Senhor. E, meu irmão, que conteúdo rico que a nossa amada editora CPAD preparou para nós nesse primeiro trimestre do ano de 2024. O textuário diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A verdade aplicada. A ceia do Senhor, como uma ordenância, uma ordem, assim como o batismo nas águas, é uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem calcada, fundamentada, respaldada biblicamente. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, nós, quando estamos participando da ceia, não participamos para ter comunhão, pelo contrário, participamos porque temos comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o desdobramento dessa comunhão com o nosso Deus é a comunhão com os nossos irmãos. E isso é fantástico, irmãos, é muito importante, porque cristianismo fala de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, de sintonia com Deus, de intimidade com Deus. Fala de, assim como Enoque, assim como Noé, de andar com Deus. Essa expressão no registro veterotestamentário, que eu acabei de fazer alusão, fala de andar com Deus, fala de íntima comunhão com Deus, e é o que o nosso Deus espera de cada um de nós, que tenhamos intimidade com Ele. E nós que temos comunhão com Ele, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que nos alcançou pela sua graça, e somos salvos pela graça mediante a fé, pelos méritos dele, irmãos. Nós, então, participamos da ceia do Senhor, que é uma ordenança muito bem fundamentada biblicamente. Nós, que somos bíblicos e temos o rolo sagrado, as sagradas letras, como o nosso manual, devemos, então, entender exatamente dessa forma. A leitura bíblica em classe está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. Nos diz assim, então, o texto sagrado: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Havia uma prática ali dentro da igreja que estava na cidade de Corinto, e que eles estavam sendo reprovados. O que eles estavam praticando? Viviam em dissensão, em discórdia, em disputa, em partidarismo, em inveja, ciúme um do outro. Então, esses sentimentos, irmãos, são obras da carne, o oposto das virtudes, das características do fruto do Espírito, completamente o contrário. E então era uma igreja que, infelizmente, no meio dela, no seio dessa igreja que estava ali na cidade de Corinto, havia essas manifestações carnais, e que nós precisamos, tendo a Bíblia como nosso aferidor, como nosso manual, nossa regra de fé e prática,
regra de fé e conduta, olhar para as práticas equivocadas dessa igreja e não fazer igual, irmãos. Nós que somos espirituais precisamos andar no Espírito, e andando no Espírito não vamos dar vazão às obras da carne, pelo contrário, vamos manifestar em nós o caráter de Cristo, vamos manifestar em nós as qualidades do fruto do Espírito. Então, Paulo não tinha motivo para estar feliz e louvar a atitude dos irmãos que ali estavam. E ele vai deixar bem claro aqui no decorrer desse texto: isto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Havia um ajuntamento físico, mas não havia unidade. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós, o que eu acabei de falar, dissensões, disputa, contenda, e em parte eu creio e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Havia, é claro, cristão sincero lá, como há em todo o arraial, cristão sincero, dedicado, que busca agradar a Deus diariamente, praticando a sua bendita e preciosa palavra. De sorte que quando vos ajuntais, olha o que estava acontecendo, num lugar não era para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. E ele diz: não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Essa atitude deles, irmãos, de ali havia atrelado a ceia uma festa que era denominada a festa do amor. Nessa festa, cada um trazia o que tinha e era justamente para juntar os alimentos e comer. Quando eles faz partidarismo, grupinho, grupo A, grupo B, grupo C, e começa a desprezar aqueles que nada tinham, os mais pobres ali, e adentrava, participando da festa do amor, a ceia do Senhor, como se estivesse tudo bem, como se Deus estivesse se agradando dessa postura deles, eles demonstram a sua carnalidade. Paulo é firme com eles, irmãos. Hoje em dia, infelizmente, devido ao nosso cenário no século XXI, de não todos, é claro, mas alguns, pregar um evangelho água com açúcar diluído, quando nós que somos bíblicos pregamos uma palavra com firmeza, nós somos tidos como estúpido. E observe que os que assim pensam estão com a sua postura equivocada, dizendo que Tiago foi estúpido. Estão dizendo que Paulo foi estúpido. Porque Tiago, falando à igreja na sua carta, ele usa a seguinte expressão para alguns que estavam dentro da igreja. Tiago não está falando para os que estão fora dos nossos arraiais, do nosso acampamento, está falando para crente. Ele usa a seguinte expressão: adúlteros e adúlteras. Ele falando para a igreja. Ele era estúpido? Você e eu sabemos que não. E o apóstolo Paulo, que em dado momento, dentro da igreja, essa mesma igreja que estava na cidade de Corinto, um homem estava se deitando com a mulher do seu pai, com a sua própria madrasta, e a igreja empurrando esse pecado para embaixo do tapete. E o apóstolo Paulo dá uma orientação, diz: entrega. O apóstolo Paulo que está dizendo. Está dentro do rolo sagrado, na primeira carta dele, a igreja estava na cidade de Corinto. Entrega o tal a Satanás, disciplina ele, corrige ele, para de empurrar esse pecado para embaixo do tapete e age. É a orientação. O apóstolo Paulo era estúpido por essa palavra dirigida à igreja. Então, irmãos,
nós precisamos ser bíblico. Eu fico às vezes imaginando que os apóstolos, irmãos, analisando o conteúdo das nossas mensagens hoje, que pregamos, conteúdo das aulas que nós damos, o que ele, analisando o conteúdo, falaria sobre nós, se realmente pregamos o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, que nos orientou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ide pregai o evangelho, ou se temos pregado, irmãos, um evangelho adulterado, como eu já tenho feito alusão, água com açúcar, Nutella, que você e eu possamos fazer, irmãos, uma ponderação, olhar para dentro de nós mesmos, uma autoavaliação, e se nos acharmos em falta, voltar para onde? Para a Bíblia, para a palavra de Deus, e ao contrário de fazer manobra com o texto, adulterar o texto e ter uma mensagem envesada, pregar a verdade de Deus dando um corte reto. Então Paulo prossegue, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Observe o cuidado do apóstolo Paulo, irmãos. Não eram as ideias dele, o que ele achava, suas doutrinas formatadas por ele mesmo, era o que ele recebeu do Senhor. Era o cuidado, o temor que ele tinha no coração por esse Deus vivo e todo-poderoso, e o temor a Deus o levava a transmitir o que ele recebeu do Senhor, não as suas próprias ideias estranhas, doutrinas humanas, doutrinas de homem, porque eu recebi do Senhor e isso que ele recebeu foi o que ele ensinou. O que você e eu temos ensinado? É a palavra de Deus? É o que recebemos do Senhor? Ou é as nossas ideias danosas, nocivas e deletérias? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento, no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que era esse indignamente? Não tenha dúvida, irmãos. Esse texto aqui, nós vamos voltar a esse texto de referência, aqui na leitura bíblica em classe, já aqui na frente vamos discorrer sobre ele. Mas o que é o comer indignamente? Meu irmão, eles tinham uma prática de divisão dentro da igreja, eles não eram unidos. Não vivia em amor, em unidade, vivia em briga, dissensão, contenda dentro da igreja. Nós estamos falando para crente, para cristão, estamos falando para os de fora do arraial, para os de dentro. Essa prática, irmãos, é condenada pelo apóstolo Paulo já nos primeiros capítulos, a primeira carta endereçada ali à igreja que estava na cidade de Corinto. Ele volta a refutar essas obras da carne no capítulo 3, já começa refutando no capítulo 1 esse problema, essa carnalidade. No capítulo 3 ele volta e eles, irmãos, querem levar essa postura carnal, essas obras da carne, para dentro da ceia do Senhor e tomar a ceia com essas atitudes indignas. É quando, então, ele diz aqui que alguns deles estavam tomando indignamente, e por tomar indignamente, eles eram culpados do corpo e do sangue do Senhor, culpado. E ele vai dizer aqui, deixar bem claro, que muitos, por agir dessa forma, estavam doentes, e outros até mortos haviam morrido. A seriedade, irmãos, do ato, dessa ordenança de tomarmos da ceia do Senhor. A orientação dele é: examine-se, doutrina para a igreja no primeiro século, doutrina para nós no século 21 e doutrina para a igreja enquanto a igreja estiver aqui na face da
terra, em peregrinação, palmilhando por essa vereda. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, como eles estavam fazendo, agindo dessa forma, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Se muitos que dormem, é muitos que morrem, já haviam morrido. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E se esperar uns pelos outros, irmãos, fala da nossa atitude quando nós amamos os nossos irmãos. Quando nós temos os nossos irmãos como importante, quando valorizamos nossos irmãos, quando não desprezamos os nossos irmãos, o que nos leva a esperar, a participar junto, é essa atitude de amor, de companheirismo, de entender que Jesus deu a vida, morreu e no primeiro dia da semana, no domingo, ressurgiu dentre os mortos pela manhã, para que vivêssemos unidos, irmão, que é a vontade dele, que assim como ele e o Pai são um, nós sejamos também. O nível é muito alto, irmão. Imagine o nível de unidade da primeira com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu eterno Filho, irmãos. E é o desejo de Jesus para a sua igreja, irmãos. Não que o seu corpo seja dividido, mas que haja nesse corpo orgânico, vivo, unidade. E eles ali não discerniam, não tinham entendimento para compreender a vontade de Deus para nós, a igreja, e estavam agindo dessa forma, desprezando os irmãos. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não os ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ainda havia muito mais doutrina a ser pregada, anunciada à igreja, e é o que ele faz na carta, né? Tanto 1 Coríntios como a segunda carta também. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Ele segue trazendo doutrina nas cartas e também, além das outras doutrinas que está, claro, nas cartas, registrado também ele, quando numa oportunidade estivesse com eles, continuaria doutrinando, porque entendia, era um apóstolo, um homem de Deus, entendia a importância de doutrinar o rebanho. Possamos, irmãos, andar nas pisaduras do apóstolo Paulo. O objetivo da lição são 3. O primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor. Na tradição cristã, vamos falar muito do texto de referência, por isso eu não fiquei ali no texto, né? Porque nós vamos falar um pouco mais à frente e também falar muito sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Também iremos aqui mostrar o propósito da ceia do Senhor, qual é o escopo, a finalidade, e 3, refletir a respeito do modo da celebração da ceia do Senhor. Introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus Cristo à igreja, e é por esse motivo que nós cristãos, que somos bíblicos, nós batizamos nas águas, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ordenou que fizéssemos, e também participamos da ceia. São 2 ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem fundamentada biblicamente. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas.
A primeira perspectiva, irmãos, que nós devemos contemplar a ceia e não podemos abrir mão dessa verdade, precisa estar essa verdade bem acesa dentro do nosso coração ao participar da ceia, é um olhar para trás, refletirmos cada um de nós o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já fez por nós. Quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz, a sua morte vicária em lugar de outrem, em nosso lugar, quando ele ali naquele madeiro, naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, ele quitou a dívida que tínhamos com Deus Pai, porque quando o nosso papai Adão cai, nós herdamos toda a humanidade, herdamos do seu pecado, tivemos a sua culpa imputada. Então, adquirimos uma dívida impagável com Deus Pai e Jesus veio então como o segundo Adão, assim como nós tivemos a culpa do nosso papai Adão imputada a nós, Jesus ele toma a nossa culpa, ele leva sobre ele os nossos pecados e ele faz expiação por cada um de nós lá naquela cruz. Jesus aqui na terra, ele deu vista, a cego fez surdo ouvir, paralítico saltar como um cervo, como uma corça, limpou leproso, mas o seu escopo, seu alvo, a sua finalidade, objetivo principal era nos salvar, e isso ele fez quando ele disse está consumado, ele disse feito. O sangue de Cristo foi o último sangue que foi aceito pelo nosso amado Deus para perdão dos nossos pecados. Todo aquele cerimonialismo, irmãos, do registro veterotestamentário, naquele momento, quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz, está consumado, feito, e o véu do templo se rasga de alto a baixo, todo aquele cerimonialismo caducou. Se em algum momento aí para frente os judeus realmente edificar um templo onde hoje existe uma mesquita maometânia, lá em Israel, aquele templo, uma vez edificado por eles e voltando todo aquele sacrifício, aquele cerimonialismo do Antigo Testamento de derramar de sangue, não passará de um templo pagão, não será melhor do que esses que oferecem uma galinha preta na encruzilhada, será um templo pagão, porque o último sangue como sacrifício que o nosso Deus Pai aceitou foi o sangue do Cordeirinho Santo, Cordeirinho de Deus, como disse o profeta João Batista, que tira o pecado do mundo, o sangue puro, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Todo aquele cerimonialismo no Antigo Testamento apontava para esse momento. Era a sombra, todo aquele cerimonialismo veterotestamentário, da realidade que aconteceu no primeiro século. E Jesus derramou o seu sangue de uma vez para sempre, de forma cabal, sem necessidade que se faça novamente, porque Deus aceitou o sacrifício do seu eterno Filho, o Cordeirinho Santo, enviado, provido pelo próprio Deus para remissão dos nossos pecados, para que, através desse sangue, fôssemos resgatados do mercado de escravo qual nós nos encontrávamos. Então, a vida eterna está em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e somente nele, irmãos. Jesus fez essa obra preciosa e quando cremos nele, irmãos, nós somos justificados. A justiça de Cristo nos é imputada. Nós somos então declarados justos pelo próprio Deus e só dessa maneira nós que éramos inimigos de Deus e que estávamos longe de Deus, hoje estamos próximo de Deus, perto de Deus, andamos com Deus
e desfrutamos de paz com Deus. Quando nós, irmãos, cearmos, que tenhamos essa perspectiva, essa verdade, essa doutrina que jamais será removida, acesa dentro de nós. Mas também temos que ter um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. A salvação é pela graça, é o presente, irmãos. Fomos salvos pela graça, mediante a fé. Não é os nossos méritos, irmãos. Não é as nossas obras. As nossas ações, as nossas atitudes têm o seu lugar. Vem como consequência na vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Se nós não temos obras condizentes com a nossa fé, nós nunca fomos alcançados pela graça de Deus. Se nós vivemos aí uma vida desregrada, dissoluta, desprezando os preceitos de Deus, chutando a graça de Deus como se fosse uma lata vazia, cuspindo na graça de Deus, tendo a graça de Deus como algo sem valor, nós nunca fomos alcançados pela graça de Deus e, ao contrário, estamos caminhando para juízo, condenação e inferno, porque quando nós somos feridos pelo amor de Deus, nós queremos agradá-lo diariamente, temos prazer na lei de Deus, no decálogo, nos 10 mandamentos, nas 10 palavras que, ao contrário da lei cerimonial que caducou, que tornou-se obsoleto, como eu já fiz alusão, os 10 mandamentos são atuais, são vigentes, e nós que fomos alcançados pela graça de Deus, amamos a lei de Deus, entendendo que a lei de Deus é boa e é perfeita. Devemos, irmãos, ter também essa perspectiva no presente e também um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo, irmãos. Quando nós ceamos, irmãos, estamos anunciando que nós não somos daqui. Estamos aqui em peregrinação, enquanto estivermos aqui, contamos com o suprimento, a provisão, a segurança que o nosso Deus nos dá, a despeito das lutas, da dificuldade, não estamos isentos dos problemas. Mas, irmãos, nós precisamos, irmãos, entender que a nossa cidade é a cidade cujo arquiteto e construtor é o nosso próprio Deus. Nós aqui estamos de passagem, uma peregrinação, uma viagem. O destino é o céu, é a eternidade. E nós precisamos, irmãos, anunciar o arrebatamento da igreja. Não podemos, irmãos, desprezar que em breve, a qualquer momento, num tempo que não pode ser dividido, nós seremos, nós que somos igreja, membros de um corpo que o corpo tem o por cabeça e Salvador de todo o corpo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós, irmãos, aqui seremos arrancados da face dessa terra, e essa doutrina precisa ser pregada, uma vez assimilada por nós, não pode estacar aqui, irmãos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que estão próximos de nós, sobre a doutrina do arrebatamento da igreja. Como eles saberão se você e eu não pregarmos a doutrina da palavra de Deus concernente ao arrebatamento da igreja? Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência. Não deve ser feita de qualquer maneira, irmãos, mas deve haver temor, veneração ao nosso Deus. Também deve ter júbilo, irmãos. Não deve ser algo feito com tristeza, pelo contrário. Deve haver muita alegria, irmãos, muito regozijo em nós, muita felicidade, porque há um olhar para o passado, tudo aquilo que ele fez por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um olhar no presente, irmãos. Estamos nele, enquanto estivermos nele, irmãos, temos convicção da salvação da nossa alma e um olhar para o futuro, irmãos, falando do arrebatamento e convicto que em breve nós seremos arrancados com força da face dessa
terra precisa haver, então, reverência, júbilo, alegria e também expectativa do arrebatamento, quando estaremos, irmãos, para sempre com aquele que proveu vida eterna para cada um de nós, os seus filhos. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E temos aqui alguns equívocos. Modo de olhar para a ceia do Senhor de forma não bíblica. Por exemplo, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Quando o nosso Senhor diz, isto é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, assim, segundo esse entendimento, como o romanismo entende, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem, é um equívoco, pensamento deles, se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como a transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro problema é de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice. Ele estava ali, estava presente, já que fisicamente ele se encontrava lá. O segundo problema dessa ideia equivocada e não bíblica é entender essas palavras de forma literal e não como uma palavra simbólica, né? Como uma figura de linguagem, uma metáfora. Cria problemas de natureza interpretativa, exegética, como ele coloca aqui. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal, era uma metáfora. A porta é algo que dá acesso, que nos permite a entrada. E Jesus é a porta, ele nos dá acesso a Deus Pai, ele nos dá entrada garantida à vida eterna. Então, quando ele diz, isto é o meu corpo, fazendo referência ao pão, está dizendo que é um alimento para nossas almas. Então é uma metáfora, tá? Nunca literal, é um simbolismo. Uma vez o pão orado simboliza o corpo de Cristo, que embora nenhum dos seus ossos tenha sido quebrado, foi despedaçado o seu corpo por nós, ele foi açoitado por nós. Uma vez o suco de uva orado passa a ser símbolo do sangue de Cristo, que foi completamente aspergido naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. A tradição protestante, a tradição luterana, diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo, porém cometem um equívoco semelhante. Por quê? Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia, está ali o corpo físico de Jesus, o que também não tem fundamentação bíblica. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, podemos observar, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Qual é a nossa posição, irmãos? Nós, assembleanos, nós pentecostais. A nossa tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles, nos elementos. Nós, bíblico, nós entendemos o quê? Assim o pão e o vinho simbolizam, é um símbolo, reitero, para uma fixação. O pão, uma vez orado, torna-se símbolo do corpo de Cristo. E o suco de uva, uma vez orado, torna-se um símbolo do sangue de Cristo, que foi aspergido, derramado por nós. O corpo e o sangue de Jesus é um símbolo. Contudo, Jesus se fez presente espiritualmente no símbolo da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos
o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão, o que já fizemos alusão no início. Esse entendimento se ajusta ao ensino, tem calcamento, fundamentação, respaldo no ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Qual o propósito? Qual é a finalidade, o escopo da ceia do Senhor? Celebrar a expiação de Cristo. Celebramos, nesse momento, o cancelamento da nossa dívida, a dívida que tínhamos com Deus quando contraímos, quando o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva deliberadamente dão ouvido ao diabo e vira as costas para o nosso Deus lá no Jardim do Éden, aquele lugar de delícia, naquele cenário paradisíaco, e nós então, como eu já falei, herdamos do pecado do nosso pai e tivemos a sua culpa imputada. Observe que é uma doutrina bíblica, a doutrina da imputação do pecado, e é uma doutrina esposada também pela nossa escola arminiana clássica, da onde as Assembleias de Deus fundamentam também as suas doutrinas, irmãos, tá? É muito bem fundamentada biblicamente a doutrina do pecado imputado, e nós somos pecadores e precisávamos, nós que tínhamos uma dívida impagável com Deus Pai, dentro do cenário, contexto que nós já temos feito referência, Jesus veio para fazer expiação, para pagar a nossa dívida. Muitas vezes nós paramos para ponderar, o nosso Jesus era o cordeiro ilibado, sem mancha, sem ruga, sem mácula, nunca houve engano nos lábios do nosso Senhor. Ele era o cordeiro puro, cordeiro de Deus. E porque foi necessário ele caminhar como vencedor e para vencer para aquela cruz, irmãos? Se ele era puro, não tinha pecado, ele caminhou para lá, irmãos, levando os nossos pecados sobre ele, e lá ele então tomou todo o cálice da ira de Deus sem deixar cair uma gota, e lá ele satisfez a justiça divina, quitando a dívida que tínhamos com Deus Pai. Jesus, o nosso Salvador, ele foi o nosso substituto, foi o nosso representante e também o nosso fiador. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito da celebração anunciar a morte do Senhor. É um anúncio que estamos fazendo da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele cancelou a nossa dívida, a dívida que tínhamos com Deus Pai. Ele morre, passa 3 dias morto, não foi um período de 72 horas, foi 3 dias bíblico, uma parte da sexta-feira, todo sábado, e uma parte do domingo, 3 dias bíblico, e no terceiro dia, no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, ele ressurge dentre os mortos, ele morre para nos salvar e ele ressurge dentre os mortos para a nossa justificação. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz, a vitória de Cristo sobre o pecado. Hoje, por crermos em Cristo de todo o coração, fomos arrancados debaixo do jugo do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque estamos em Cristo e temos prazer em agradá-lo diariamente. Cristo, então, naquela cruz, irmãos, ele venceu o pecado, venceu a morte, porque é arraigada e fundamentada em Cristo, irmãos. Nele está a vida eterna, o mérito é totalmente dele, somente de Cristo. Nós, estando em Cristo, temos a vida eterna, irmãos, e ele venceu também o diabo, foi a derrota do diabo, o diabo foi ferido ali no Calvário, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dá a vida ali como sacrifício vivo, vicário, em lugar de outro, em teu lugar, minha irmã, meu irmão,
Não olhe isso de forma coletiva, mas olhe isso de forma individual. Foi por você e por mim, irmãos, e devemos trazer essa gratidão, esse amor por tudo que o nosso amado Jesus fez por cada um de nós ali. Ele vence o diabo. O diabo é um ser vencido e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu ali naquela cruz, naquele madeiro, ali naquela pequena colina chamada Gólgota, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. Nós sabemos, é claro, que depois daquela ocasião há o que nós chamamos de ampliação do terceiro muro, quando o Gólgota passa a estar dentro dos muros de Jerusalém, porém naquela ocasião estava fora da porta, fora dos muros de Jerusalém. Centenas e centenas e milhares de pessoas viram aquele grande feito e a vitória alcançada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali no Calvário. Ele vence o pecado, a vitória dele sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus, o que já falamos anteriormente. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. A ceia do Senhor proclama também sua segunda vinda. O arrebatamento é o olhar para o futuro, como já temos falado. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor, quando essa bendita esperança, irmãos, que o nosso Jesus conquistou para nós, não pode ser perdida, irmãos. Precisa estar viva dentro de cada um de nós, essa bendita esperança. E quando essa esperança é perdida, a igreja se seculariza, irmãos. Nós precisamos, irmãos, entender que o nosso lugar não é aqui, irmãos. Aqui estamos de passagem, irmãos. Não temos residência fixa aqui, irmãos. Precisamos aqui no sentido que eu estou falando, no sentido espiritual. Assim como Abraão, irmãos, estabelecer tenda. É necessário aqui vivermos, irmãos, com a noção de que o nosso lugar de estada para sempre é o céu, a eternidade, irmãos. E o nosso coração, as nossas emoções, os nossos melhores sentimentos, nossos pensamentos precisam estar lá na nossa cidade, cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus. E eu falo novamente para reiterar essa verdade, essa doutrina que jamais poderá ser removida. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando, desejando por sua segunda vinda, o arrebatamento. Ao contemplar o retorno do nosso Salvador, retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina. É uma verdade. Não podemos, irmãos, abrir mão dessa verdade. A igreja é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Celebrar a comunhão cristã, uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever sua primeira carta aos Coríntios, estava relacionada à questão de divisões, como já falamos no início, entre os irmãos daquela igreja. E por eles estarem divididos, irmãos, a despeito de terem os dons espirituais, e os dons espirituais são vigentes, atual, batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas, a evidência inicial. Os dons do Espírito de Deus são para enquanto a igreja estiver aqui em peregrinação na face da terra, porém, eles eram carnais, porque não manifestavam as qualidades, as características do fruto do Espírito. Eles, ao contrário, manifestavam as obras da carne. E a Bíblia está para advertência nossa,
para ensino nosso, devemos olhar para a carnalidade deles, irmãos, e não agir igual. Esse era um problema recorrente entre os coríntios, estava presente também durante a celebração da ceia. Começa Paulo refutando, como eu falei no capítulo 1, essa postura carnal, refuta no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, e eles continuam levando em frente essa postura não cristã para dentro da ceia do Senhor, e por esse motivo estavam comendo indignamente. Alguns estavam doentes e outros já haviam morrido por essa atitude. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Não havia ali um clima fraterno, um clima de comunhão. Eu quero ler aqui com os irmãos para que entendamos o que estava acontecendo dentro de uma festa que tinha por nome Festa do Ágape, Festa do Amor, e que ali começava a ceia, a lama, a podridão que estava dentro da igreja naquela ocasião, nessa celebração tão pura, que deveria ser tão reverenciada, feita com comunhão, com amor, com harmonia, para que os irmãos tenham uma ideia do que estava acontecendo dentro dessa festa do amor e adentrando ali na ceia do Senhor. Eu quero ler aqui no livro de Judas, no versículo 12 em diante, para que tenhamos aqui noção da obscuridade que acontecia numa festa que deveria ser uma festa pautada pelo sentimento precioso do amor. Judas, versículo 12 em diante. Estes são manchas em vossas festas de caridade, festa de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor, sem reverência. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, terrível, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. É o que estava acontecendo dentro da festa do amor, por crentes, irmãos, por crentes. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. A negrura das trevas. Será que Judas, e esse Judas aqui é irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está longe de ser o Judas Iscariote? Será que ele também era um estúpido por essa palavra firme que ele coloca aqui? 1000 vezes não. Ao contrário de ser um estúpido, ele era um homem extremamente bíblico. E por ser bíblico, ao contrário de falar por entre os dentes, falava com firmeza, sem fazer manobra com o texto, sem adulterar o texto, sem tornar a mensagem envesada, mas falava na unção, no poder do Espírito Santo. Era o que acontecia dentro da festa, irmãos. Da festa que deveria haver nela um clima fraterno de comunhão. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. Quando há um espírito de divisão, litígio e intrigas entre os crentes, era o que estava ocorrendo lá no primeiro século, e está para advertência nossa para não cometermos o mesmo erro. A celebração da ceia, quando assim há esse espírito de divisão, litígio, intrigas entre nós crentes dentro da igreja, celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido, irmãos. E é qualquer outra coisa, menos a ceia do nosso Senhor. O que participar indignamente, o que é o modo de celebração da ceia do Senhor? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo
de participar da ceia do Senhor indignamente. O termo aqui no português, indignamente, é a tradução do advérbio grego, anaxios. O advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa. Então, o advérbio vai indicar o modo que se faz algo. É o que ele está dizendo aqui. Enquanto um adjetivo indica o estado daquela pessoa, o estado. Nesse sentido, entendendo a diferença do advérbio e do adjetivo, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Estavam o quê? Comendo de que forma? De maneira desordenada, manifestando de forma clara as obras da carne, como eu já tenho falado. E, dado o tempo, eu não vou abrir aqui na carta de Paulo à igreja da Galácia, porém, o irmão pode abrir e ver quais são as obras da carne. Era o que estava ocorrendo ali. E iam para a ceia como se tivesse tudo bem, está tudo muito bem, muito bom, nosso Deus está feliz conosco. E Deus estava irado com eles, a ponto, irmãos, de alguns estarem doentes e outros já terem morrido. De maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comia mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagava. Essa postura de não esperar um pelos outros deixava clara a sua falta de amor, de harmonia, de sentimento cristão, irmãos. Isso estava expresso ali na postura que eles estavam tendo. Se em lugar de um advérbio, ele continua aqui, né? Na sua argumentação, que indica modo e maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que, nesse sentido, é o que ele está dizendo, ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus, é o que falei na introdução. Não participamos por mérito nosso, mas pela graça de Deus. E graça é um favor imerecido, é pelos méritos daquele que deu a vida por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, aqui um alerta para nós: ninguém seja tentado em pensar que aí seria resvalar para o outro extremo, que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia do Senhor vivendo deliberadamente em pecado, vivendo uma vida desregrada, dissoluta. Não podemos, irmãos, porque nós que fomos alcançados pela graça de Deus, desejamos, irmãos, agradar o nosso Deus diariamente e viver a sua palavra. E uma vez vivendo como um arauto, proclamá-la, buscar poder, dotação do céu, batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas para testemunhar do Evangelho, das verdades de Deus. Se a simples maneira irreverente celebrar a ceia atrai o juízo divino, e atrai, que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Devemos confessar os nossos pecados e, com arrependimento, abandoná-lo. A condição para o perdão de Deus, irmãos, é o arrependimento. E nós precisamos, então, nós que somos falhos e pecadores, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, devemos odiar o pecado. É a postura de um cristão genuíno. Celebração festiva, precisa haver alegria, irmãos, em nosso meio, no ato. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não seu funeral. A morte de Cristo é a nossa vitória, irmãos. Nós observamos isso anteriormente. E a sua ressurreição é
a nossa vitória também, irmãos. A vitória da igreja, a sua vitória, meu irmão, a sua vitória, minha irmã, a minha vitória. E nós, então, precisamos cear, celebrar a ceia do nosso Cristo, da semente santa, irmãos, com alegria. Ele morreu, mas ele também ressurgiu dentre os mortos. E a ressurreição foi para a imortalidade. Ele está vivo, está vivo. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, uma celebração festiva, de grande regozijo, de grande júbilo, grande alegria. Nosso Redentor vive e por isso devemos mostrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Nesta lição, irmãos, sob diferentes perspectivas, ficou claro para nós, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento, não, que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. 1000 vezes não. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça. A graça, irmão, nos traz essa preciosidade de celebrarmos da ceia do Senhor. Foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento, esse entendimento também quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado, mas é um ato que deve ser celebrado por aquele que odeia o pecado e busca diariamente viver para agradar esse Deus bendito e precioso. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe, Deus me dando vida até lá, querendo, bom Deus. A próxima pré-aula será na lição de número 11, onde falaremos sobre o culto da igreja cristã. Oremos. Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, compartilhando da tua verdade, da tua palavra. Meu Deus amado, continue nos usando, por favor, meu Deus, como um instrumento, um canal, um vaso de barro nas tuas mãos, para, como arauto, anunciar o Evangelho. Te louvo, ó Deus, por essa manhã. Continue conosco, nós lhe suplicamos. Continue, ó Pai, mantendo conosco essa comunhão bendita e preciosa, ó Pai, esse relacionamento, essa sintonia. Como é bom, ó Deus, sentir o Senhor juntinho de nós. Ó Deus amado, entregamos a vida de cada um dos teus filhos que estarão participando dessa pré-aula, ó Pai. Ó Deus amado, abençoe cada um dos teus servos. Assim nós oramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.